Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Connect Executive Hub. Eu sou a Silvana Pampu, founder do Connect e uma entusiasta de temáticas de inovação, conexões, inovação. E a gente vai estar aqui, de fato, em um bate-papo incrível sobre o poder realmente do que a gente fala de governança. Então, governança, o papel do conselheiro, essas transformações, vai ser o que vai nortear o nosso bate-papo. Então, estou com 3 profissionais incríveis. Eu vou pedir para que cada um se apresente com mais propriedade, mas dando um overview aqui na mesa, eu estou com o Silvio, estou com o Fausto e estou com o Ricardo. Então, mais uma vez, muito obrigada por terem aceito o convite de estar aqui nessa roda de conversa. Com certeza, o bate-papo vai ser incrível. Vocês têm um background incrível que vai ser muito bacana estar compartilhando com os nossos ouvintes. Então, queria começar por você, Silvio. Conta um pouquinho, de quem é o Silvio, background e tudo mais. Eu brinco que para entender um pouquinho do que você faz já é uma caixinha de surpresa, então conta aí para os nossos ouvintes. Obrigado, Silvana. Obrigado, pessoal, Fausto e Salerno, por esse momento aqui, esse bate-papo, nessa troca de ideias. Eu acho que uma das perguntas mais difíceis mesmo, como eu digo, de responder é quando uma pessoa diz: o que tu faz? Eu disse, é tanta coisa que a gente está envolvido hoje, e graças a Deus é isso, A gente não precisa se qualificar por algo, E sim pelas nossas conexões. As coisas que eu gosto de fazer, atuo bastante hoje, é na governança, nos conselhos, Então eu atuo em 3 conselhos hoje, e eles variam de conselhos de grandes empresas até conselhos de startup. Então eu gosto muito da área de inovação, tenho focado muito na área de tecnologia, e tenho entendido o quanto a inovação é importante conectada à estratégia. Então, hoje eu estou muito conectado ou trabalhando com essas áreas e levando para as empresas esse assunto específico, entre outros que a gente conversa, E como é que ele se conecta, como é que ele transpassa da estratégia para dentro das empresas. E essa é a minha função maior hoje. E, especificamente em Brasília, onde nós estamos, começando um trabalho muito legal, que é ajudar as empresas familiares, que são... A grande maioria das empresas no Brasil são familiares, de como é que elas atingem, como é que elas entram nesse sistema de conseguir uma perenidade e sucessão, com grandes parceiros aqui em Brasília. Esse é um desafio que a gente vai trazer aqui para a mesa quando a gente fala realmente do desafio das pequenas, médias empresas, que é o que move o Brasil e, na verdade, como deixar realmente um legado de outras gerações. Então, obrigada, Silvio. Eu agradeço. Fausto, conta um pouquinho de você, da tua trajetória, background, também está atuando como conselho, a gente vai estar surfando um pouquinho também nessa temática. Em primeiro lugar, obrigado, Silvana, pelo convite. Prazer enorme estar aqui nessa rede importante que é a Connect. E agradecer também aí por estar dividindo essa mesa com 2 profissionais de altíssima qualidade, que é o Ricardo Salerno e o Silvio. Então, eu tive uma carreira muito sólida, Silvana. No Banco do Brasil foram 35 anos ali dentro, Aproveitei essa oportunidade também, durante esse período que estive no banco, para atuar em conselhos de empresas, notadamente aquelas empresas que têm algum vínculo com o Banco do Brasil, E tive a oportunidade de dividir a mesa com profissionais brasileiros e estrangeiros, porque o Banco do Brasil tem também sócios, americano, como a Principal, tem sócios espanhóis, como o pessoal da Mafre, e outros sócios aqui no Brasil, como o próprio Bradesco, que tem várias empresas conosco. Então foi uma boa experiência, quero compartilhar um pouquinho aí ao longo da nossa conversa, um pouco dessa experiência, e atualmente estou atuando também em conselho de 2 empresas. Estou atuando como presidente do conselho de uma empresa muito conhecida no Brasil, com mais de 85 anos de existência, que é a Eternit, que é uma empresa que acho que a maior parte dos brasileiros conhecem por produção de telhas, de coberturas. E uma outra empresa que é de outro setor totalmente diferente, mas também desafiador, que é uma empresa que é a Enfio, que é uma empresa de tratamento de água e resíduos. Ela, na verdade, ainda não é um conselho de administração, é o primeiro passo para a adoção de boas práticas de governança, é um conselho consultivo. E nós vamos falar um pouquinho sobre os desafios, tanto de conselho de administração como conselho consultivo, e o que pode gerar em termos de bons resultados a adoção de boas práticas de governança.
Legal. Obrigada também, Fausto. Com certeza o bate-papo será incrível, com bastante repertório. E com você, Ricardo, também uma trajetória de longa data, mundo executivo e tudo mais, transicionando para empreender. Conta um pouquinho também da tua jornada. Bom dia a todos. Bom dia, Silvana, muito obrigado pelo convite. Silvio, prazer revê-lo. Fausto, prazer enorme te reencontrar. E eu sou Ricardo Salerno, eu sou associado da Fundação Dom Cabral. Eu atuo como associado da FDC nas geografias do DF, do Noroeste do Estado de Minas Gerais e do Mato Grosso do Sul. Tive, antes de ser associado, ter essa empresa parceira de negócios da FDC, eu trabalhei 3 anos como gerente de projetos da FDC, fazendo a gestão da operação Fundação Dom Cabral no Centro-Oeste. E antes disso eu tive uma carreira no Banco do Brasil também, que culminou como executivo, né, superintendente executivo. E a gente tem atuado pela FDC com muitas empresas na estruturação da governança, né? Ajudando as empresas a montar suas estruturas, adoção de boas práticas de governança, tanto de conselho consultivo quanto de conselho de administração, e também os temas afetos a essa parte de governança, que são sucessão, proteção de patrimônio, que dizem muito respeito às famílias empresárias, né? Que são preocupações com o grande objetivo de ajudar fortemente para a perenidade do negócio e também para a perenidade das relações familiares, de geração para geração. Então, a lógica da FDC é uma lógica de 4 grandes pilares para você ter uma boa governança na empresa e na família. Nas empresas familiares, essas coisas andam juntas. E esses pilares são justamente a parte de governança dos acordos societários, né, que dizem respeito às regras de poder, os protocolos visando a sucessão, como é que você prepara, como é que você estrutura esses processos sucessórios, a parte de proteção do patrimônio, né, que é patrimônio da empresa e da família, e também a parte de coesão e harmonia familiar. Então vai ser um prazer conversar, dialogar, discutir com todos aqui. Tenho certeza que a gente vai ter grandes insights e estou muito feliz com esse convite. Legal. Obrigada mais uma vez por ter aceito. E acho que pegando um gancho, quando a gente fala de perenidade e tudo mais, até do papel do conselheiro, né? Se a gente remete para a história, você vai pegar lá nos reinados, alguém sempre estava como conselheiro, numa categoria logicamente totalmente diferente. Quando a gente vai para as empresas, as pessoas se apoiavam com os amigos, traziam para perto e tudo mais. Mas quando a gente fala de economia mesmo e de formatar o conselho, o Brasil, de uma maneira geral, a gente observa esse movimento nas últimas 2, 3 décadas, talvez, mais intenso. Você vê o boom de formação de conselheiros, você vê a profissionalização, formação de conselhos e tudo mais. E aí a minha pergunta vai para você, Fausto. Quando você observa os conselhos que você fez parte e tudo mais, na grande maioria tem essa estruturação, pegando pelo Banco do Brasil e os correlatos que você fez parte, mas muitos é aquele primeiro passo de conselho consultivo, de estar formando, de estar realmente transicionando e trazendo para a consciência e da necessidade de ver a diferença de uma empresa que consegue montar um conselho para manter a perenidade e organizar o negócio e que ele gera valor. Porque senão a maioria quer deixar fácil, não vou nem montar conselho, é muito trabalho, tem que reportar para alguém e tudo mais. Como que você percebe essa mudança ao longo dos anos do papel do conselheiro, da governança nas empresas? Perfeito, Silvana. É claro que o Brasil hoje tem cerca de 370 empresas listadas em bolsa. Do ponto de vista, quando você olha para o tamanho do país e o tamanho do nosso mercado, parece pouco. É óbvio que ainda é pouco, nós temos muito a evoluir nisso, mas a partir do momento que você abre capital e busca novos investidores na sua companhia, né, começa-se um processo de exigência de boas práticas de gestão por parte do mercado. E aí sim se insere
uma série de empresas que vão começar a adotar esses padrões. Nós estamos falando aqui que nas últimas 3 décadas esse processo vem se acelerando bastante, principalmente nessas empresas que são de capital aberto, tá? Por conta de exigências externas. Mas também estamos acompanhando o movimento em empresas, sociedades anônimas de capital fechado. Por quê? Porque as boas práticas de governança trazem uma série de benefícios para essas empresas. O primeiro deles parece muito óbvio, mas que é importantíssimo a gente mencionar aqui. Se forma uma convicção por parte daqueles investidores que estão ali ao redor daquela companhia de que aquela empresa se fortaleceu sob o ponto de vista de modelo decisório, tá? E isso faz com que essa percepção ela se reflita positivamente nos custos de captação daquela empresa, tá? Isso traz um benefício maior se a empresa quiser ampliar, fazer uma abertura nova de capital, fazer um follow-on em termos de ações, quer dizer, de buscar novos investidores. E isso acaba se refletindo, sob o ponto de vista, no resultado financeiro. Então, o resultado financeiro é o primeiro que sofre o impacto positivo da adoção dessas boas práticas por conta dessa formação de convicção de que aquela empresa adota princípios éticos, né, integridade. E isso ajuda, vamos dizer, de alguma forma, a formar essa convicção. Mas é óbvio que tem outros fatores também extremamente importantes. Passa também a percepção, aquilo que o Ricardo comentou agora há pouco, da sustentabilidade daquela empresa. Quer dizer, é uma empresa que ela busca perenidade, né? E um mercado tão disruptivo como nós estamos observando atualmente, com novas tecnologias, com novas invenções, uma empresa que não se preocupar com a sua sustentabilidade, ela está fadada a desaparecer em pouco tempo. Do ponto de vista também de processo decisório dentro da companhia, ao adotar boas práticas, você começa a tomar decisões colegiadas, por exemplo. Você começa a formar comitês temáticos, as decisões começam a se tornar mais técnicas e mais subsidiadas em pareceres mais técnicos, e isso faz com que você diminua o risco no processo decisório. Então, esse conjunto todo faz com que aquelas empresas que ainda não adotaram essas boas práticas passem a observar isso. É claro que isso tem custo. Isso, de um lado, traz mais morosidade ao processo decisório. Talvez as empresas privadas com dono possam pensar que isso vai atrasar toda a decisão. Mas ela vai robustecer, no fundo, vai robustecer aquela decisão, porque você vai permitir uma escuta mais ativa e ouvir as opiniões diversas que tem dentro da sua própria empresa, e a decisão vai sair muito mais consistente. E, obviamente, que isso vai trazer redução de riscos no processo decisório. Legal. Obrigada pela tua contribuição. Eu acho que, pegando o gancho na tua fala, a gente vê muito essa questão de ruptura. Então, o conselho ele tem que trazer um novo olhar, ele tem que realmente fomentar para pensar lá para frente. Então, quando a gente fala de perenidade de negócio, até acho que essa foi uma transição gradativa, porque na grande maioria dos conselhos, se pegar anos atrás, era muito mais olhar números, se estava indo bem, se não estava indo bem e tudo mais. Eu brinco muito que já foi passado, e já não dá mais tempo disso. O conselho ele tem aquele desafio de olhar para a organização, novos players, mercados, negócios e fazer essa guinada. E aí minha pergunta vai para você, Silvio, porque eu acho que na grande maioria o próprio conselheiro que está ocupando essa cadeira, eu brinco que tem que disruptar a sua própria cadeira. Então, a empresa vai passar por um desafio de growth, vai passar por um outro desafio. Será que eu sou o melhor conselheiro para estar ocupando? Qual que é a chapa que vai levar para o próximo? Ou eu vou trazer um convidado novo de uma expertise que não tem? Como que você percebe essa dinâmica nos conselhos para, de fato, não ficar olhando o passado, mas fomentar essa transformação realmente do futuro? Que bom que tu fez essa pergunta, que é bem na linha do que a gente... Quando eu vejo o Fausto falar, a gente tem, eu diria, um nicho, se a gente falar de mercado, né, estruturado, um nicho que consegue acessar. E a gente tem, 90% das empresas são familiares, né, e a gente tem um gap muito grande com o restante das empresas, que querem acessar esse conceito, que querem acessar, às vezes, essa informação, mas não sabem nem como. Nós conversávamos, eu e o Salerno, sobre isso, né. Existem até, eu acho, profissões novas para acontecer, né. Uma empresa precisa estar pelo menos sabendo o que é a estrutura e do que nós estamos falando para se aproximar de alguém. E isso a gente tem hoje vários, eu diria, motivadores
do não acontecimento. Exemplo rápido assim, né? A gente vive uma transição em que empresas, os donos estão entre 65 e 80 e poucos, e quase todas elas querem fazer sucessão e foram criados em momentos distintos, né? As pessoas, e tem alguns donos de empresa que eu converso e dizem, a culpa foi nossa, né? Quando a gente ergueu a empresa e fez tudo do chão, o meu filho foi estudar e fala 4 idiomas e não vem botar o pé aqui dentro ou não está com a gente construindo isso porque ele pensa diferente. E ele quer o quê? Inovar. Ele quer a chance de inovar, ele quer fazer o legado dele, ele quer fazer diferente. Então é muito mais um acordo, né, entre deixar fazer do meu jeito, e aí o conselheiro tem que estar preparado para mediar. Eu diria que hoje a gente poder ouvir realmente as pessoas dentro, a comunicação para mim se torna uma das ferramentas mais importantes, que é a escutativa. Realmente ouvir, nós falávamos sobre isso antes aqui, né? Sobre quando a gente tem grandes empresas, a gente ouve ou não os funcionários ou ouve ou não os clientes. Então, na governança que para mim funciona, que eu vejo assim, cara, eu preciso olhar para isso e aí construir uma solução que é conjunta. Nós não precisamos, num conselho, de mais um chefe. O CEO não precisa mais alguém dizer para ele o que tem que fazer. E sim um cara que diga, como é que a gente pode fazer isso de outra forma? Na linha do que o Fausto disse, pode ser, então vamos trazer alguém, vamos falar sobre um comitê. E aí é muito legal essa conexão, fazer assim, porque uma das grandes vantagens para a gente, eu acho que o conselheiro pode fazer e deve estar conectado. Eu não tenho mais o conhecimento todo. Eu tenho um conhecimento de rede que me permite acessar pessoas que sabem e que permite trazer esse conhecimento rapidamente e fazer com que ele flua na empresa para tentar cumprir o que ela precisa. Isso a cada dia e a cada mês e a cada ano é diferente. Então eu não posso ter mais uma postura tão estática. E terminando, só para concluir o que tu disse, eu também penso assim sobre o conselho, tá? Quanto mais eu estou ligado a coisas que a IA vai substituir, mais longe eu estou de ser um conselheiro para o futuro, que é entender das pessoas e daquilo que elas precisam para ser ajudada na perenidade. Legal. Obrigada também pelos insights e provocações. Acho que uma das coisas que você falou, pegando o gancho para a pergunta para o Ricardo, a gente está falando de escuta e está falando de relações. E relações é um dos pilares que você comentou. Então, assim, você percebe que ao longo da trajetória, pais deixavam de falar com filhos, acordos não ditos, os velados, os combinados que não eram feitos. Então, assim, por mais que você olhe um negócio de fato e queira trazer inovação e tudo mais, vai passar pelo básico do básico. Eu tenho relação de confiança com quem está sentando comigo, eu acredito e eu ouço no que são as propostas, porque senão qualquer conselheiro que você traga de mercado com ideias, inovação e tudo mais, esbarra no básico de não conseguir transformar, implementar, porque tem algo ali que não deixa, né, as ideias fluírem. O que você percebe que tem sido grandes vantagens de fazer esses acordos, esses combinados, esse processo ao longo da tua trajetória e dos cases que você já implementou? Silvana, esse ponto é super importante, né? E muitas vezes as famílias empresárias nos procuram justamente porque ou o fundador ou alguém da segunda geração, ou entre eles ou do fundador com alguém da segunda geração, estão em conflito. O conflito, a gente sabe que ele é natural das corporações, das organizações, sempre tem que haver conflito. Mas na maioria das vezes nós somos procurados porque esses conflitos começam a gerar problemas e impasses no negócio, inclusive. E a relação familiar acaba impactando, em algumas vezes, negativamente aí o negócio da empresa. E às vezes o fundador, muitas vezes os fundadores, muitas vezes o casal fundador, não sabe como lidar com isso. Não teve preparo, não tem modelo mental. Não é que ele descuidou, ele foi trabalhando e construindo um negócio, ele teve coragem de criar um negócio, ele teve competência para esse negócio sobreviver, teve competência para fazer essa empresa crescer, e ele sempre pensou que ele estava fazendo isso para o bem dos seus filhos, para a segunda geração poder continuar, poder ter uma vida melhor que a que ele teve num negócio com saúde financeira, com saúde de mercado. E aí começam os embates. Uma das coisas que é importante tomar consciência é que a segunda geração, por mais que tenha estudado, por mais que tenha competências, por mais que seja inovadora, ela não vai ter a experiência que o fundador teve.
E o fundador tem que entender que ele precisa adotar modelos diferentes para que a segunda geração entre com confiança e com capacidade de levar aquela empresa à frente, com nível de crescimento, com nível de evolução, com saúde, etc. O modelo que ele adotou foi de muito sucesso, né? Ele conseguiu manter a empresa viva e saudável, mas aquele modelo não serve para a segunda geração. Então, a estruturação dos modelos de gestão, e aí eu vou pegar até um gancho no que o Fausto falou, que é o seguinte: a profissionalização é importante. E o que é profissionalização? É justamente você trabalhar para que a empresa tenha tomada de decisão de forma profissionalizada. A tomada de decisão ela é central na profissionalização das organizações. E o que é isso? As decisões passam a não ser tomadas somente com base no faro, na visão de negócio, de quem é o fundador ou quem é conhecedor daquele negócio desde o início. A gente agrega modelos de acompanhamento, indicadores, conceitos para apoiar essa tomada de decisão. Então, a tomada de decisão ela é tomada, não é dispensado a visão de negócio, a perspicácia dos antigos, do fundador, mas a gente agrega modelos que ajudam a tomar uma decisão com menos risco. Então, essa profissionalização ela acontece na gestão. Estruturar a gestão é fundamental para que a próxima geração entre com confiança. Eles precisam. Eles não conseguem trabalhar do mesmo modelo que o fundador trabalhou. E o fundador, muitos percebem, e hoje a gente tem uma procura bastante grande nas empresas médias, não apenas as empresas que estão listadas em bolsa ou as SA, as empresas de porte médio e até de pequeno porte estão buscando. Por quê? Porque a alternativa é terrível. A outra alternativa de não fazer isso, ela cria um risco não só para o seu negócio, para a sua empresa, mas um risco até das relações familiares. Então, esse é o ponto que a gente está hoje, que eu percebo no mercado. Tá? A gente tem sim uma procura grande e a gente acredita, e até assim, os cases de sucesso que têm sido feitos e o boca a boca de empresários com outros empresários está ajudando para que a gente tenha cada vez mais elevando o nível de consciência dos fundadores e da segunda geração de como lidar com esse processo. Então, eu vejo de uma forma positiva, né? E acho que não tem outra alternativa. A alternativa de correr risco é muito pior. Ô Ricardo, se você me permite complementar, conflito, Silvana, não é algo exclusivo de empresas familiares. Tá? Na minha experiência aí, ao longo desses anos, trabalhando em conselhos, toda vez que você tem visões diferentes entre a gestão da empresa, os executivos que estão no comando, e os profissionais que foram selecionados para estarem no conselho de administração, eu estou falando visões diferentes em termos de estratégia, objetivos, de resultados pretendidos pela companhia, você tem um potencial conflito aí. Eu acho que o desafio é como você administra isso. Tá? Porque se você se mantém nesse conflito, o processo decisório daquela empresa vai ser muito moroso, muito prejudicado. Tá? O que mais? Você vai ter perda de tempo, você vai ter um esgotamento e ter um ambiente que deveria ser propício a receber ideias, sugestões, e que, de fato, isso não vai ocorrer, vai ficar complicado. Eu estou numa empresa, por exemplo, estive numa empresa recentemente que havia um conflito entre visão da gestão, que era mais voltada para o curto prazo, obviamente, porque tem por trás aí recebimento de bônus, e a visão do conselho mais voltado para a sustentabilidade, para algo mais de longo prazo, né? E outros conselhos que participei, uma questão muito clara que passava nas discussões, o conselho com a visão de resultado, porque nós estamos representando os donos da companhia que querem receber dividendos, e do outro lado, a gestão da empresa pensando em crescimento de posição no mercado, market share. Então, são exemplos simples, que esses que eu coloquei, né, que se não tiverem boa administração em termos de
o Silvio comentou, escutativa, né? Buscando alinhar os entendimentos das duas partes, você realmente torna um ambiente muito prejudicial para as decisões serem mais rápidas dentro da companhia. Então, tem que administrar isso logo, tem que buscar um alinhamento desses conceitos, dessas percepções, para que a empresa realmente ganhe velocidade e escala em todo o seu processo. Não, mas legal. Acho que pegando aqui o gancho, quando a gente está falando de conflito, o conflito ele é saudável, porque graças a Deus que cada um pensa diferente. Se for para sentar numa mesa e todo mundo falar o que o presidente do conselho quer ouvir, ou o que o seu quer ouvir, não precisa do conselho. É justamente os contrapontos, as percepções, o background diferente que vai fazer ter uma outra percepção sobre uma temática, um problema na mesa. Concordo também quando você traz que aí o ponto maior, que eu acho que é o mais velado, é o desalinhamento de estratégias, curto, médio prazo, crescimento ou não, dividendos, assim, o conflito de interesses realmente ali tem que estar alguma coisa alinhada para um lado não querer ir para um caminho e o outro para outro caminho. Mas acho que o conflito em si, a gente tem uma mania de achar que o conflito é negativo, mas o conflito, ele bem gerenciado, ele é para potencializar a inteligência coletiva. Cada um viveu um cenário, vai trazer algo para a mesa, Perfeito. Que o mais diverso possível vai agregar mais valor, né? Exatamente. Eu acho que só tentando pegar o gancho que você trouxe para a mesa, na diversidade de opiniões, de ideias, de pensamentos, que é muito importante para a gente crescer, né? E muitas vezes para enxergar novas alternativas que antes não estavam sobre a mesa. Então, a escutativa, que o Silvio comentou aí, que é tão importante, ela permite que você possa fazer essa análise crítica e tomar a melhor decisão para a companhia. Posso dar uma... Com Pode complementar certeza. aqui? A conversa é uma educação para isso, né? Como a gente, durante muito tempo, na grande maioria dos conselheiros foi executivo, tomou decisão rápida e teve que ser responsável, a gente tem que conseguir fazer uma parte que agora eu não sou executivo. Eu sou aquela pessoa que vai dar conforto ou vai trazer, na relação da diversidade, uma discussão positiva sobre aquilo. Eu não preciso ter a resposta. Eu preciso trabalhar indagações. Eu inverto, né? Eu tenho que fazer provocações. E como a gente tem estudado sobre isso, para poder fazer isso, que é que está mais difícil para as novas gerações, eu diria, eu preciso de repertório, eu preciso ler, eu preciso conversar, eu preciso estar conectado, eu preciso discutir, eu preciso sair daqui e falar com os funcionários o que eles pensaram da experiência deles. Então, é isso que traz, né, eu acho, a diferença na governança como conselheiro. É muito bom estar na posição que eu não preciso dar respostas. E não é porque eu não saiba. Então eu posso sair do meu ego para dizer, não, eu sei. Mas mesmo sabendo, conseguir colocar na mesa para que todos sejam ouvidos, a gente ter uma resposta que é de todos. Eu diria que é uma ciência, né? A escutativa é escutar realmente o outro, só concluindo essa que é assim, e não se preparar para a resposta. A gente pergunta às vezes já com a resposta pronta. Então não é um diálogo, né? Não é uma pergunta, né? A gente só está fazendo retórica. E a gente se destituir desse ponto para realmente deixar que a pessoa participe, sai uma coisa muito melhor, né? Porque a gente, ainda mais no mundo de hoje, não sabe tudo, né? A complementaridade é que vai trazer talvez um sucesso maior. Que não sabe tudo, né? Porque assim, que bom, né? E acho que aqui tem uma grande sacada, porque os conselheiros normalmente eram trazidos para a mesa por saberem muita coisa. E eu acho que cada vez mais a gente tem que largar das certezas que nós temos. Porque a certeza vai te levar até um limite de alguém que já foi necessariamente. Mas quando a gente fala de ter as incertezas, normalmente está entrando novos players que não eram o concorrente inicial, está entrando novos mercados, novas possibilidades de escalar mercados globais. Então, assim, mesmo a certeza do que você tem, te leva até um pedaço. E aí, como que você dá o próximo passo e alavanca de fato? Silvana, se me permite, a gente tem trabalhado aí na formação de conselhos, né? E além da questão da diversidade de experiências e de competências, que é importante, né, na formação de um bom conselho, seja consultivo, seja de administração, a gente tem se preocupado justamente com o perfil. E esse perfil de saber lidar com o contraditório, que foi muito ensinado
pelas escolas de negócio num determinado período, formação de executivos que eu fiz no Banco do Brasil, eu aprendi muito sobre como lidar com o contraditório. A Fundação Dom Cabral ajuda muito isso também, nos processos de formação de executivos. Só que o conselheiro, qual é o melhor conselheiro? Não é aquele cara que está preparado. Por exemplo, eu preciso de um conselheiro que tenha uma competência em finanças. Mas não é aquele cara que está preparado para ser um excelente diretor financeiro. Ele já foi um diretor financeiro, ele já teve experiências as mais diversas e ele tem um perfil de experiência e um perfil próprio dele de saber lidar com o contraditório que, digamos assim, carimba esse passaporte para ele ser conselheiro. E assim também nas outras lógicas, né? Alguém que conhece muito do mercado, daquele mercado específico daquela empresa. Mas ele já foi diretor naquele mercado, ele já teve várias experiências diferentes, então ele tem um repertório melhor, como o Silvio disse, para poder ser realmente um cara que contribui muito para os direcionamentos, as diretrizes que o Conselho vai traçar. Então, essa preocupação com o perfil, ela hoje está presente, tá? Porque senão realmente você, às vezes, corre o risco de ter cheio de especialistas com uma certa inflexibilidade e não vai administrar conflito nenhum desse jeito. Uma coisa que eu tenho percebido nas conversas que eu tenho tido é, além deste perfil que você acabou de falar, e eu super concordo com a questão de abertura ao contraditório, é também o poder de influência e de impacto e do poder de redes. Você falou um pouco por exemplo, um diretor, um CFO. Não é só ser o CFO ninja daquela temática, mas, putz, eu vou passar por um M&A. Ele acessa as redes que eu quero acessar, vai entrar, expandir no mercado de agro. Putz, ele tem portas que ele me ajuda a abrir. Então, quando você contrata um conselheiro, qual que é a rede que eu estou trazendo junto? Né? E você vê isso muito mais estratégico nas startups, porque a startup ela quer um board advisor que vai abrir caminhos, às vezes até um equity e tudo mais, do que as próprias empresas familiares, que é na grande maioria, né, agora está mudando, mas pega um bom amigo, pega um bom colega, pega aquela pessoa que vai, na maioria das vezes, concordar, porque para não impactar na amizade, mas não vai trazer para a mesa um novo repertório, novas conexões e novas possibilidades. E aí, nessa linha, Fausto, eu queria te ouvir um pouquinho, porque quando a gente fala de poder de rede, você atuando como presidente, que você atuou no Banco do Brasil e tudo mais, logicamente tua rede era grande, mas quando você vai acessar conselhos, você está falando de um outro perfil que você vai acessar, seja presidente de conselho, conselheiros, são pessoas que te abrem outras portas e fazem realmente você entrar em outros mercados, outros cenários. Como que foi esse processo para você e como que você tem gerenciado isso? Silvana, você tocou num ponto interessante. Quando eu fui convidado para ser conselheiro de uma empresa de construção civil, como a Eternit, e logo em seguida para uma empresa de tratamento de água e resíduos, eu mesmo me perguntei, nossa, como é que eu posso contribuir com essa empresa? Isso é um ramo totalmente diferente daquele que inicialmente a minha formação me permitiu. E eu percebi exatamente esse ponto que você comentou. Duas empresas recém-saídas de RJ, que tinham dificuldades no mercado, por exemplo, de crédito, de buscar recursos, de trazer novos entrantes em termos de investidores, de capital, e era exatamente isso que os sócios pretendiam, que eu pudesse usar o meu network, a minha rede de contatos, para fazer com que essas empresas pudessem voltar ao mercado novamente, para abrir seu capital, para expandir seu processo de captação, enfim. O network é algo também extremamente valioso e hoje importante na hora de selecionar o perfil do candidato que vai preencher aquela vaga. Claro, todos os requisitos técnicos para aquele setor da economia são importantes, são extremamente importantes. Mas eu percebo que as empresas estão buscando mesclar, né, buscar uma diversidade de componentes do conselho, buscando encontrar soluções para os diversos problemas que a empresa enfrenta nesse momento. Então, eu mesmo acabei entendendo, de fato, que o convite era muito mais amplo do que eu imaginava, porque do ponto de vista técnico, numa empresa de construção civil ou na parte de
de engenharia química para outra, que é no ramo de tratamento de água e resíduos, eu vou poder contribuir menos. No entanto, do ponto de vista de network e conhecimentos de finanças, obviamente que isso aí estava dentro do perfil que eles estão buscando. Então, a combinação perfeita muitas vezes é diferentes perfis de candidatos, nem todos falando a mesma linguagem, mas buscando soluções que antes não eram pensadas dentro da companhia. Então, a diversidade permite exatamente isso. Você sair um pouco do quadrado e buscar inovar e outras formas de contribuir para a companhia. Não, legal. Eu queria falar do match aqui. Pode falar. Que tu trouxesse para a mesa, né? A gente parece assim, conselheiro e empresa. Então, são duas coisas que se conectam. Não. Né? Como tu disse, a gama de como eu posso ajudar, tirando essa que a gente chama das soft skills, né? Que é como é que eu me comunico, como é que eu relaciono, como é que eu lido com o conflito que eu tenho que ter, e além da preparação que a gente pode ter da hard skill, de que a gente conhece aquilo, tempo, né? E quem é a empresa é super importante, né? Quem é aquela empresa. E é interessante que, mesmo que eu não seja do mercado, a minha conexão com as minhas relações e a minha experiência de outro mercado, ela é extremamente positiva para aquele, porque muita coisa se replica em estratégia de gestão. Isso é legal. A outra coisa que eu acho super interessante para a gente, tem muita gente entrando no mercado para ser, digamos, conselheiro, quando tu vai para uma startup, eu estou lá, né, são totalmente modelos distintos, né, de estrutura. E aí a gente está numa empresa durante 20 anos como executivo e entra num ambiente extremamente disruptivo, que não tem nem mesa, que não tem nem local, para pensar como é que eu... Tá, cadê os caras? Cadê as coisas? Não tem. É pelo telefone e nós vamos fazer por tal stream. Mas eu nem uso. Então, é eu que tenho que aprender. É eu que tenho que entender que aquele universo já existe. Então, não adianta dizer para ele que ele deveria ter a tal formalização, porque ele nem pode ter. Então, é interessante que o aprendizado é mútuo, né? E como é que eu contribuo nesse... E não é sendo o executivo que eu era, nem o conselheiro que eu era. E sim ouvindo o que eles precisam, né? E fazendo a conexão. Eu digo até que o que a gente mais trabalha com startup hoje, que é muito legal, é a transição, que a gente não tem escola. Uma coisa é empreender, outra coisa é empresariar. Ninguém foi ensinado a empresariar. Né? Então a gente sabe, tem uma ideia, vamos fazer. Não, mas agora tem que ter um CNPJ, agora eu tenho que declarar tal. Eu não sei nem do que eu estou falando, as pessoas não sabem nem como é que abre a conta em banco. E elas têm ideias. Então existe uma adaptação para o mundo real, que é muito legal a gente poder fazer pela experiência. Quem teve empresa formal faz isso rápido, e que ele precisa. Ser empresário é diferente de ser somente empreendedor. Então, acho que é muito legal que a gente esteja preparado com essa humildade para poder contribuir nesse nível com eles. E rede é muito importante. Então, da estrutura de conexão. Terminando, para mim aqui, né? Por isso que eu optei, acho que nós devemos optar, né? Eu fui fazer um novo curso, uma nova formação em governança, porque me interessou a rede que tinha daqueles que é o Conselheiro de Trade Innovation que eu participo, que era uma rede de discutir e uma associação de conselheiros para discutir o assunto e os assuntos das empresas. Ou seja, então tu continua trabalhando isso, né? Eu não volto para casa, eu vou discutir com alguém, que é muito legal. Então acho que nessa linha a gente pode contribuir. Né? Não, legal. E aqui acho que você trouxe dois temas que a gente trabalha bastante no Connect, que é o Lifelong Learning. Então assim, seja o executivo que for, na cadeira que está ocupando, ele acaba sendo especialista daquilo com aquele network. E a jornada do Lifelong Learning, a gente fala, ninguém tem muita vontade de voltar para o mundo acadêmico, exceto um ou outro, mas a grande maioria, a conexão vai estar com os outros, a aprendizagem. Então, a gente acredita nisso. E um outro é carreira slash. O que era normal? Eu vou me aposentar e vou virar conselheiro. No Connect, a maioria está trabalhando e tudo mais, a gente fala, e por que não o slash? Então, sou o executivo, /conselheiro, /palestrante, /escritor, o que você quiser ser. Porque uma coisa que a gente fica muito vulnerável é o .com.br e acha que vai construir o seu plano B depois. Na vida real, é o motor 2 da tua vida, o que você vai pilotar em paralelo. E aí, lógico, não pode ser conflitivo, mas eu vou poder ser um board advisor, eu tenho expertise para se doar. Então, a gente monta trios, por exemplo, para fazer o papel de board, com startups tanto do Cubo, da PUC do Rio Grande do Sul e tudo mais. E muito legal, quando você fala de mentoria cruzada, a gente trouxe o níveis que eles captaram
de investimento, um founder é da Inglaterra, um da Argentina e um brasileiro, você olha e fala assim, não sou eu que tenho que mentorar, eu tenho que ser mentorado, porque ele tem uma ousadia, um nível já de implementação, de atendimento de mercado global, que muitas vezes a gente não teria. Então, eu acho que é uma aprendizagem dos dois lados. E por que disso? A gente fala muito de gerar experiências. Então, você gerando experiências ao longo do processo, eu não vou sair e procurar o meu primeiro emprego de conselho. Porque a gente faz roda de conversas com presidentes de conselhos, conselheiros, que falam, Sil, é como se eu procurasse meu primeiro emprego de novo. Exceto um ou outro que no paralelo procurou e montou, né, e teve experiência de conselho, é difícil você conseguir alguém que te indique para o primeiro conselho, te perguntando se você nunca foi conselheiro. Então, acho que é um processo, de novo, de ter rede, de ter relacionamentos e de você ser diverso o suficiente para conseguir estar agregando esse valor. Então, acho que é uma das coisas que a gente tem, né, provocado bastante nas discussões. Muito bom. Eu quero só pegar um pontinho. Tudo ótimo aí que você falou, faz muito sentido, né? Comparando aí com a minha experiência. Mas tem um ponto aí que eu achei muito legal, que acho que vale a pena dar uma reforçada, que é o seguinte. Você falou do aprendizado que a gente tem com as empresas, né? Você citou o mentor, tem que ser mentorado, né? E o fundador da Fundação Dom Cabral, o professor Emerson de Almeida, hoje ele é presidente do Conselho Estatutário, um trabalho voluntário, né? O CEO é o Antônio Batista, e tem um conselho acima dele, que é o Conselho Curador, mas ele dizia sempre o seguinte: se as empresas soubessem o que a gente aprende com as empresas, elas iam nos cobrar. Mas, assim, esse aprendizado é muito legal, porque o nosso mês, a nossa oferta de valor é sempre fazer a ligação da academia com a empresa, né? Da teoria com a prática. E essa vivência dentro das empresas, ela é fundamental para a gente. E a gente tenta trazer, sim, essa vivência dentro das empresas para os conceitos, fazer o caminho inverso, né? Então, realmente, quem aprende, quem ensina, né? Não, e isso os professores dizem bastante, né? Quem vai para uma sala de aula muito acadêmico, você se prepara muito para estar lá no front. E, Silvana, você falou um negócio aqui que é muito importante, eu queria reforçar, né? É da gente estar buscando conhecimento continuamente, né? O tal do Long Life Learning. Imagina o seguinte, na década de 90 eu me recordo que assistindo uma palestra na Febraban, diretor de tecnologia do Itaú, que era considerado um dos melhores profissionais de mercado da época. E ele fez um seguinte comentário: vocês já imaginaram quanto tempo o conhecimento no mundo levou para dobrar, né? Você pegar 1000 anos atrás, levava 1000 anos ou até mais para o conhecimento dobrar. E ele fez uma projeção, na época até arriscada, que a cada 5 anos, com o advento das máquinas, dos computadores, de tudo, o conhecimento ia se dobrar. Você imagina hoje, com os recursos tecnológicos que nós temos à nossa disposição, em quanto tempo o conhecimento leva, né, para ele dobrar? Então, se você não estiver atento, né, a essa filosofia de estar tendo um aprendizado contínuo, você vai ficar muito rapidamente desatualizado e pouco vai poder contribuir, seja no conselho ou seja na gestão executiva de qualquer empresa. E a gente percebe isso na prática, até num bate-papo dos próprios Connects. A gente faz os jantares. Você senta numa mesa com pessoas tão diversas que você começa a falar de um assunto A, tá indo para B, para C. Nos grupos de WhatsApp, alguém compartilha algum conteúdo, ou seja, eu até brinquei com um deles. Eu falei, ele perguntou a opinião, eu tive que primeiro me inteirar do que você estava falando, que eu não fazia ideia, nunca nem tinha ouvido falar, para depois eu gerar uma percepção do tema. Porque como a gente está falando de mini bolha, seja o mundo financeiro, o mundo do agro, o mundo a gente não acompanha, por mais que tenha boa intenção e vontade, tudo que está rolando em várias frentes. Então, é legal e instigante, porque quando você compartilha algo em uma rede, você fala, eu não fazia ideia disso, mas pelo menos eu sei. Posso não me aprofundar, ou se eu tiver interesse, eu vou me aprofundar depois, mas minimamente você está transitando em diversas temáticas, que se você só viver em uma bolha só, você só vai, né, vivenciar e consumir aquele conteúdo. Então, acho que aí é um tema bem relevante. Nosso bate-papo está incrível, mas a gente está, né, ao avançar do nosso horário.
Eu queria pedir para vocês uma mensagem final. Então, para quem está nos ouvindo, né, seja um empresário que está naquela dúvida de criar o conselho ou não criar o conselho, o executivo que está no quentinho da sua cadeira, pensando em se aposentar e em virar conselheiro, qualquer dica que você daria, né, para acelerar esse processo, para quem está empreendendo, quais são os caminhos? Então, assim, bem abrangente, quais seriam as dicas que vocês deixariam? Pode começar já? Pode começar. Fica mais fácil para os outros, né? Sempre assim. Eu acho que tem uma coisa básica, que se a gente quer estar num lugar, a gente tem que se ver lá e começar o caminho antes. Então, eu acho assim, geralmente a gente tem sucesso quando a gente já imagina, então, se eu quero ser conselheiro, não é lá, né? Mas como eu faço o caminho para chegar lá e construo ele. E quando a gente fala do caminho, não é só estudar, né? Mas é muito importante. Eu acho que a gente passou um tempo sem profundidade. A gente vê tanta coisa que o problema é outro. É como é que eu escolho. Né? Hoje eu tenho... A ansiedade está ligada com o número de opções que eu tenho. Né? Então, assim, como tem muita, então eu tenho que aprender, né, a filtrar essa informação e conseguir escolher aquilo que tem a ver comigo. Quando eu digo isso, pode ser meio altruísta, mas eu acho que estou trabalhando numa pesquisa específica que é a gente construir quais são realmente as competências de conselheiro, né, e do conselho, porque a gente tem várias coisas sendo escritas e muita gente dizendo isso, mas está fazendo uma pesquisa específica, inclusive, sobre isso. E aí chegou para mim, através de um amigo, né, que é dono de uma empresa, a Cell, que é de Headhunter, e ele falou assim, cara, eu vou trabalhar agora com a Power Skill. E eu disse, o que é a Power Skill, né? É aquilo que está dentro de mim. A gente já fala há muito tempo sobre isso. E eu sempre entendi que tudo que eu fizer, não é fácil no mundo de hoje, num sistema estruturado como a gente tem, mas tudo que eu fizer muito mais conectado comigo, com aquilo que eu realmente acredito, com aquilo que realmente eu faço, eu penso e desejo de bom, seja o que eu vim fazer nesse mundo, a chance de sucesso é muito maior. Mas aí tem um outro desafio, que é o que a gente deve fazer todos nós, né? É olhar para dentro e me reconhecer. Quem sou eu, afinal, né? Eu preciso fazer esse movimento. A gente está muito olhando para fora. A gente quer ensinar os outros. A gente quer ir para outro lugar. A gente quer crescer. E a gente talvez esteja crescendo um pouco para dentro. Então eu diria, quanto mais eu me reconhecer e quanto mais eu comunicar isso, mais fácil será para os outros perceber que eles estão fazendo um bem, assim como eu posso fazer um bem. E não estou falando altruisticamente mesmo, tá? Eu estou falando, é possível estudar isso, se melhorar como pessoa e poder melhorar o ambiente através disso, principalmente no ambiente de conselho, onde a gente tem um relativo oportunidade de poder de transformação. O Silvio falou muito bem sobre a perspectiva daquele executivo em termos de preparação para o futuro. Eu só acrescentaria aquilo que nós falamos agora há pouco, o Long Life Learning. Fique atento a isso, continue aprendendo, esteja disposto a ouvir, né, para formar uma melhor convicção e ter um senso crítico mais aguçado. Do ponto de vista do empresário, o recado que eu passaria para eles é o seguinte, olha, a adoção de boas práticas de governança, de fato, podem trazer bons resultados para a sua companhia, tá? Comece com um conselho consultivo, tá? Não preciso realizar reuniões mensais, mas pelo menos a cada 3 meses, traga esses conselheiros para dentro da sua empresa, coloque as situações de forma clara, encare esses conselheiros como sendo aliados, pessoas que podem contribuir para o processo decisório, para a escolha das melhores vias, né? Os melhores caminhos, as melhores alternativas para a sua companhia, e acredite que esse resultado vai trazer um bom caminho, né, para a sua empresa, porque nós temos que pensar sempre no médio e longo prazo. A empresa não sobrevive único e exclusivamente do resultado imediato, e ela precisa ter sustentabilidade. Para ter sustentabilidade, ela precisa trazer pessoas com visões diferentes, para que você possa também poder discutir novas alternativas e novas opções para a sua empresa. Muito legal, bacana, obrigada. Silvana, todas as perguntas que você fez são os temas que a gente trabalha, tá? Tanto na parte de preparação dos profissionais para serem gestores, né? Educação executiva,
os programas in company, que a gente entra dentro das empresas, ajuda as empresas a estabelecer sua estratégia, executar essa estratégia, todos os aspectos da gestão em todas as áreas e os aspectos de governança da mesma forma, né? E o que eu diria para tanto empresários quanto executivos, potenciais conselheiros, é que existe escola para isso, que é a escola de negócios, tá? É isso que a gente trabalha. A Fundação Dom Cabral trabalha exatamente com isso. E que esse é o caminho que vale a pena ser trilhado. E aí, claro, agora estou falando mais para os empresários, que são tomadores de decisão, mas também para os executivos, que insistem em ter o long life learning, que, como eu, fizeram mestrado depois dos 50, enfim, que continuam acreditando que o caminho da educação, o caminho de trabalhar nossos modelos mentais para inovação, para sermos mais abertos, mais humildes para a aprendizagem, isso traz benefícios para as pessoas à nossa volta, como já bem citou o Silvio, e isso é um caminho que traz melhores resultados para a organização, como disse o Fausto. Legal. Bom, a minha dica, pessoal, seria que as conexões movem o mundo. Então, se a gente para pensar, é conexão. A gente está falando de encontrar uma nova atividade, um novo repertório e tudo mais. Acho que um outro olhar, quando o Silvio traz de olhar para dentro, é quais são minhas paixões, o que eu gosto de fazer. Porque, normalmente, quando a gente fala de paixões e de áreas de excepcionalidade, é um talento que você não tem esforço. E aí, neste olhar, eu acho que é experienciar novas coisas. Então, quando você comenta agora, né, que foi fazer a formação depois dos 50, eu converso com muita gente que fala, eu já tô velho para isso, não quero voltar. Meu, a gente tem mais 40, 50 anos pela frente. Então, assim, acho que tira energia, você tem muita energia para falar o que eu vou experienciar, o que eu vou aprender novo. Procure redes que te apoiem, procurem pessoas que te inspirem. Saia daquela comodidade de circular os mesmos grupos que te levam para o mesmo lugar. Então, se você quer um lugar diferente, vai ter que trilhar um caminho diferente, novas conexões. Então, acho que essa é a dica que eu daria aí para vocês. Queria agradecer imensamente, agradecer a todos que estão nos acompanhando. Então, tivemos mais um episódio do Connect Executive Hub e vão poder acompanhar aí ao longo da nossa jornada. Meu muito obrigada a todos.